E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O episódio envolvendo Gabriel Brazão e a proposta do Besiktas ganhou contornos de novela esportiva e movimentou os bastidores do Santos em um momento delicado da temporada. O goleiro, considerado peça-chave da equipe desde o ano de 2024, admitiu publicamente que recebeu uma oferta do clube turco, mas deixou claro que a decisão não está em suas mãos. A revelação ocorreu logo após a derrota para o São Paulo, no Morumbi, e trouxe à tona uma discussão sobre o futuro do jogador e a postura da diretoria santista diante de investidas internacionais. A fala de Brazão foi marcada por cautela e responsabilidade. Ele reconheceu a existência da proposta, mas reforçou que seu foco permanece voltado para o Santos. Ao destacar que a decisão cabe à diretoria e aos agentes, o goleiro demonstrou maturidade e compromisso com o clube, evitando alimentar especulações sobre uma possível saída imediata. Essa postura, ao mesmo tempo firme e diplomática, reforça sua imagem de líder dentro do elenco. Poucos minutos depois da declaração do atleta, Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, tratou de encerrar qualquer dúvida sobre o assunto. Em entrevista, afirmou que não há intenção de negociar o goleiro neste momento, independentemente do valor oferecido. Segundo ele, propostas anteriores já haviam sido superiores à apresentada pelo Besiktas, e a diretoria entende que não seria justo liberar um jogador tão importante por cifras que não condizem com sua relevância esportiva. Matos foi enfático ao afirmar que o projeto do clube prevê a saída de atletas apenas quando surgirem ofertas realmente vantajosas, tanto para o jogador quanto para a instituição. Essa linha de raciocínio revela uma estratégia clara: proteger o patrimônio esportivo do Santos e evitar negociações precipitadas que possam fragilizar o elenco em um momento de reconstrução. A recusa à proposta turca, portanto, não é apenas uma decisão financeira, mas também uma escolha política e esportiva. O próprio Brazão reforçou esse discurso ao declarar que está feliz no Santos, mesmo reconhecendo as dificuldades enfrentadas pela equipe. Ele destacou que o grupo já passou por momentos complicados anteriormente e que a união será fundamental para superar a fase atual. Ao mencionar o próximo clássico, o goleiro buscou mobilizar a torcida, transmitindo confiança e esperança de que o time pode reagir com o apoio das arquibancadas. A relação entre Brazão e a torcida santista é um dos pontos mais fortes dessa história. Desde que assumiu a titularidade, o goleiro conquistou respeito e admiração, tornando-se símbolo de segurança e dedicação. Sua permanência, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas também emocional, já que representa estabilidade em um elenco que ainda busca consistência. O interesse do Besiktas, por sua vez, mostra como o mercado internacional acompanha de perto os talentos que despontam no Brasil. A proximidade do fechamento da janela europeia intensificou a especulação, mas a postura firme da diretoria santista deixou claro que não haverá negociação às pressas. Essa decisão pode ser interpretada como um recado ao mercado: o Santos não pretende se desfazer de seus principais jogadores sem contrapartidas significativas. Vale lembrar que recentemente o Flamengo também demonstrou curiosidade sobre a situação de Brazão, embora tanto o clube quanto o atleta tenham negado qualquer avanço nas conversas. Esse histórico reforça a ideia de que o goleiro está constantemente no radar de grandes equipes, nacionais e internacionais, o que aumenta sua valorização e coloca o Santos em posição de destaque nas negociações futuras. O contrato de Brazão com o Santos, válido até o final de 2028, é outro fator que fortalece a posição da diretoria. Com um vínculo longo e seguro, o clube não se vê pressionado a negociar o jogador imediatamente. Essa estabilidade contratual permite que o Santos administre com calma as propostas recebidas, escolhendo o momento certo para uma eventual transferência. A recusa à oferta do Besiktas também pode ser interpretada como uma mensagem interna ao elenco. Ao proteger um dos seus principais nomes, a diretoria demonstra que está comprometida com a manutenção da competitividade e que não abrirá mão de peças fundamentais em meio a desafios esportivos. Esse gesto pode fortalecer o espírito de grupo e transmitir confiança aos demais jogadores. O episódio ainda abre espaço para reflexões sobre a valorização do futebol brasileiro no cenário internacional.
A insistência de clubes estrangeiros em buscar talentos locais mostra que o país continua sendo um celeiro de atletas de alto nível. No entanto, a postura do Santos indica que os clubes nacionais estão cada vez mais atentos à necessidade de negociar em condições favoráveis, evitando perdas que comprometam o desempenho esportivo. A narrativa ganha ainda mais força quando se observa o contexto atual do Santos. Em meio a dificuldades dentro de campo, manter um goleiro seguro e experiente como o Brazão é essencial para dar estabilidade ao time. Sua liderança e capacidade técnica são vistas como pilares para a reconstrução da equipe, e a recusa da proposta turca reforça essa estratégia. O futuro de Brazão, portanto, permanece ligado ao Santos, pelo menos no curto prazo. A decisão da diretoria de não negociar o jogador neste momento mostra que o clube está disposto a resistir às pressões externas e a valorizar seus ativos. Para os torcedores, essa postura é motivo de alívio e orgulho, já que garante a permanência de um ídolo em formação. Em resumo, o episódio envolvendo a proposta do Besiktas e a recusa do Santos não é apenas uma negociação frustrada. Trata-se de um capítulo que revela a importância de Gabriel Brazão para o clube, a estratégia da diretoria em proteger seus talentos e a constante vigilância do mercado internacional sobre o futebol brasileiro. A história, longe de terminar, promete novos desdobramentos, mas por enquanto reforça a ideia de que o Santos não está disposto a abrir mão de seu goleiro sem que haja uma proposta realmente à altura de sua grandeza. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que circula nas redes sociais começa com uma cena que ninguém esperava. Um zagueiro do Palmeiras, até então peça importante no elenco alviverde, aparece vestindo a camisa preta e branca do Santos. A imagem, acompanhada de comentários de torcedores em choque, rapidamente se tornou viral e colocou o futebol paulista no centro de uma das maiores polêmicas da temporada. A decisão do jogador de abandonar o Verdão e se transferir para o Peixe não apenas surpreendeu, mas também abriu espaço para uma narrativa repleta de emoção, rivalidade e expectativa. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do futebol. O Palmeiras, acostumado a manter seus principais atletas sob contrato longo e valorizado, viu um de seus defensores optar por encerrar o ciclo no clube e buscar novos desafios na Vila Belmiro. A transferência, confirmada em vídeo oficial do Santos, trouxe à tona discussões sobre lealdade, mercado e a força da camisa alvinegra. Torcedores palmeirenses reagiram com indignação. Muitos não acreditavam que o zagueiro, considerado símbolo de raça e entrega, pudesse trocar o verde pelo preto e branco. As redes sociais se tornaram palco de protestos, com mensagens de desapontamento e até de revolta contra a decisão do atleta. A sensação de traição foi evidente. Do lado santista, a reação foi completamente diferente. A torcida comemorou como se fosse um título, exaltando a chegada de um jogador experiente e acostumado a grandes desafios. Para os santistas, a contratação representa não apenas reforço técnico, mas também um golpe simbólico contra um dos maiores rivais. A Vila Belmiro já se prepara para receber o novo ídolo com festa. A imprensa esportiva nacional mergulhou no tema com intensidade. Programas de debate exibiram o vídeo e analisaram cada detalhe da transferência. Colunistas destacaram que raramente um jogador abandona o Palmeiras em plena temporada para vestir a camisa do Santos, o que torna o episódio ainda mais emblemático. Manchetes chamaram o caso de a transferência mais polêmica do ano. Nos bastidores, dirigentes do Palmeiras se mostraram surpresos e frustrados. A saída repentina do zagueiro compromete o planejamento da equipe e obriga o clube a buscar alternativas no mercado. A diretoria já estuda nomes para substituir o atleta, mas reconhece que será difícil encontrar alguém com a mesma experiência e liderança. O Santos, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar sua imagem de clube ousado e disposto a investir em grandes nomes. A contratação foi vista como uma demonstração de força e ambição, mostrando que o Peixe está determinado a retomar protagonismo no cenário nacional. Ex-jogadores e ídolos históricos se manifestaram sobre o caso. Muitos destacaram que a decisão do zagueiro reforça a tradição do Santos em atrair talentos e em construir uma história de protagonismo.
Para eles, o episódio é um reconhecimento da grandeza do clube e de sua capacidade de seduzir atletas de alto nível. Dentro do elenco santista, a repercussão foi enorme. Companheiros afirmaram que estão animados com a chegada do novo colega e que isso aumenta ainda mais a competitividade nos treinos. O clima no vestiário ganhou intensidade, com jogadores motivados pela lembrança de que o clube está disposto a investir pesado para alcançar títulos. A repercussão internacional também não tardou. Veículos estrangeiros especializados em esportes noticiaram o episódio, destacando a transferência e a reação das torcidas. O caso foi visto como exemplo de como o futebol brasileiro continua a movimentar grandes nomes e negociações de impacto. Torcedores mais jovens, que acompanham o futebol pelas redes sociais, viram no episódio uma oportunidade de se conectar ainda mais com o clube. Muitos passaram a compartilhar conteúdos sobre a história do Santos e a importância da contratação, criando uma onda de engajamento digital que reforça o vínculo entre gerações. A fala do zagueiro, em sua primeira entrevista como jogador do Santos, trouxe novos elementos ao debate. Ele afirmou que precisava de novos desafios e que se sentiu seduzido pela proposta alvinegra. A declaração aumentou ainda mais a polêmica, já que muitos palmeirenses interpretaram como desrespeito ao clube que o projetou. O episódio mostra como uma simples transferência pode transformar o ambiente esportivo. O Santos, que vinha em busca de estabilidade, agora se vê no centro das atenções, com torcedores e jornalistas aguardando ansiosamente os próximos passos. A estratégia de contratar um jogador vindo diretamente de um rival histórico parece ter funcionado perfeitamente. Nos bastidores, especula-se que a transferência pode abrir caminho para novas contratações de impacto. A diretoria do Santos entende que o momento exige respostas rápidas e que a chegada de reforços pode ser fundamental para manter o clube competitivo. A expectativa é de anúncios em breve, o que aumenta ainda mais a ansiedade da torcida. A torcida organizada já prepara grandes festas para recepcionar o novo jogador. Eventos estão sendo planejados para marcar sua primeira partida, com expectativa de recorde de público na Vila Belmiro. A paixão santista promete transformar cada jogo em um espetáculo, impulsionando ainda mais o desempenho do time. O técnico do Santos, em coletiva, destacou que a chegada do zagueiro terá papel fundamental no projeto da temporada. Ele afirmou que o jogador será utilizado em diferentes funções defensivas, explorando sua versatilidade e capacidade de liderança. A confiança depositada nele é enorme, e a expectativa é que corresponda rapidamente. O episódio também reacende debates sobre a força do Santos no mercado de transferências. A capacidade do clube de atrair talentos disputados por rivais mostra que sua estrutura financeira e esportiva está entre as mais sólidas do país. Essa posição privilegiada reforça ainda mais sua imagem de potência nacional. Autoridades esportivas celebraram a movimentação, destacando que o reconhecimento internacional do Santos é uma vitória para o futebol brasileiro como um todo. O episódio foi tratado como um marco que reforça a importância do país no cenário mundial. No fim das contas, a frase que abriu o vídeo resume perfeitamente o sentimento coletivo: zagueiro do Palmeiras abandona Verdão e veste preto e branco do Santos. Uma história que mistura paixão, polêmica e esperança, e que promete marcar para sempre a trajetória do clube e da torcida alvinegra. O torcedor santista, ansioso e orgulhoso, aguarda os desdobramentos dessa narrativa com a certeza de que o clube prepara algo grandioso. A transferência foi apenas o início de uma história que promete transformar a temporada e reacender o orgulho de vestir a camisa do Santos. A repercussão da saída inesperada do zagueiro do Palmeiras para vestir a camisa preta e branca do Santos foi imediata e arrebatadora. O episódio tomou conta das manchetes esportivas e gerou uma onda de comentários entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. A transferência, considerada uma das mais polêmicas dos últimos anos, mexeu com o orgulho das duas torcidas e reacendeu a rivalidade histórica entre os clubes paulistas. Entre os palmeirenses, o sentimento predominante foi de indignação. Muitos não aceitaram ver um jogador que até pouco tempo era símbolo de entrega e raça abandonar o clube para se juntar a um rival direto. As redes sociais se tornaram palco de protestos, com mensagens de desapontamento e até de revolta contra a decisão do atleta. A sensação de traição foi evidente e trouxe à tona debates sobre fidelidade no futebol moderno. Do lado santista,
a reação foi completamente diferente. A torcida comemorou como se fosse uma conquista de título, exaltando a chegada de um defensor experiente e acostumado a grandes desafios. Para os santistas, a contratação representa não apenas reforço técnico, mas também um golpe simbólico contra o Palmeiras. A Vila Belmiro já se prepara para receber o novo ídolo com festa e expectativa de recorde de público. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço significativo ao episódio. Programas de televisão exibiram um vídeo da apresentação e analisaram cada detalhe da transferência. Colunistas destacaram que raramente um jogador abandona o Palmeiras em plena temporada para vestir a camisa do Santos, o que torna o episódio ainda mais emblemático. Manchetes chamaram o caso de a transferência mais polêmica do ano. Nos bastidores, dirigentes do Palmeiras se mostraram surpresos e frustrados. A saída repentina do zagueiro compromete o planejamento da equipe e obriga o clube a buscar alternativas no mercado. A diretoria já estuda nomes para substituir o atleta, mas reconhece que será difícil encontrar alguém com a mesma experiência e liderança. O Santos, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar sua imagem de clube ousado e disposto a investir em grandes nomes. A contratação foi vista como uma demonstração de força e ambição, mostrando que o Peixe está determinado a retomar protagonismo no cenário nacional. Ex-jogadores e ídolos históricos se manifestaram sobre o caso. Muitos destacaram que a decisão do zagueiro reforça a tradição do Santos em atrair talentos e em construir uma história de protagonismo. Para eles, o episódio é um reconhecimento da grandeza do clube e de sua capacidade de seduzir atletas de alto nível. Dentro do elenco santista, a repercussão foi enorme. Companheiros afirmaram que estão animados com a chegada do novo colega e que isso aumenta ainda mais a competitividade nos treinos. O clima no vestiário ganhou intensidade, com jogadores motivados pela lembrança de que o clube está disposto a investir pesado para alcançar títulos. A repercussão internacional também não tardou. Veículos estrangeiros especializados em esportes noticiaram o episódio, destacando a transferência e a reação das torcidas. O caso foi visto como exemplo de como o futebol brasileiro continua a movimentar grandes nomes e negociações de impacto. No fim das contas, a repercussão da saída do zagueiro do Palmeiras para o Santos mostra como o futebol é capaz de gerar narrativas envolventes e como uma única decisão pode transformar o ambiente esportivo. O episódio se tornou um símbolo de polêmica, esperança e rivalidade, e promete marcar para sempre a trajetória dos clubes envolvidos e da própria carreira do jogador. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.